Bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. E chegamos em Josué, glória a Deus. O tempo tá passando rápido e a gente tem que acompanhar a Bíblia. Hoje a gente vai chegar em Josué aqui. O contexto já aconteceu, a morte de Moisés, a liderança foi passada para Josué e Deus está trocando uma ideia com Josué. E é isso que a gente vai ler agora, porque tem muita riqueza dentro desse texto maravilhoso de Josué 1, a partir do versículo 5 até o 9. Vamos lá. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja forte, corajoso. Anime-se. Você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê o seu máximo. Empenhe a sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, cada parágrafo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo: seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, onde Deus confirma o seu compromisso com o seu povo e com aqueles que são o quê? Que a gente fala muito aqui, obedientes. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos obedientes, e a obediência alegra o coração de Deus. Sendo assim, nós recebemos favor, graça. Por quê? Porque nos mantemos nessa aliança com Ele, cumprindo o que Ele, como o texto mesmo diz, prescreve. Esse livro da revelação que o Senhor está falando aqui com Josué foi a repetição. Em Levítico, o Senhor deu um monte de regra, um monte de lei para Moisés falar para o povo. Lembra disso? Lá no deserto, tal. Quando chegou em Deuteronômio, Deus falou: acho que o pessoal está precisando ouvir de novo. Faz o seguinte, escreve isso aí, porque de 7 em 7 anos você vai ordenar ao povo que pare, façam as festas, tal, e leia de novo para que todas as gerações possam aprender sobre o que eu quero para vocês, meu povo exclusivo. Então, aqui, quando Deus fala assim, ô Josué, lembra o pessoal de ficar meditando de dia e de noite no que Moisés deixou prescrito para vocês, que eu mandei ele escrever. Eu já tinha falado, parece que o pessoal esqueceu, eu mandei ele escrever, e de 7 em 7 anos repetir isso, para que fique fixado de geração em geração. Deus está falando aqui com Josué e com um povo dentro de um contexto sobre a conquista da terra que ele prometeu lá a Abraão, né? E vem prometendo, né, os patriarcas ali, dar a terra de Canaã como herança para o povo de Deus, para o povo de Israel. E aí ele está falando aqui, seja corajoso, eu tô com você, não vou te deixar. Mas o que é interessante é que a Bíblia ela é recheada de promessas de Deus perante uma condição. E qual é essa condição? Também está aqui dentro do texto que a gente leu, e vocês já sabem que é o meu assunto preferido, que é a obediência à palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus orientando você a cumprir com o que está escrito. Porque Ele é tirano? Porque Ele é malvado? Não, porque Ele nos ama tanto, que Ele faz questão de repetir todos os dias alguma coisa que a gente precise lembrar para viver nessa aliança, nesse compromisso. A aliança é um compromisso firmado. Uma parte tem o seu compromisso, a outra parte tem o seu compromisso para que essa aliança efetivamente funcione. Com Deus é a mesma coisa. Qual é a nossa parte?
pegar a lei, o livro da lei, meditar de dia e de noite, cumprir com tudo o que está escrito aqui. É o que ele está falando para Moisés e para Josué contar para as pessoas ali, lembrar as pessoas. Mas como eu estava dizendo, de Gênesis a Apocalipse a gente tem promessa. E parece, quando a gente lê esses textos do Antigo Testamento e tudo mais, quando ele fala que bendita será, né, lá, Moisés vai abençoando o povo ali no finalzinho da sua vida, em Deuteronômio 31, 32, ali antes dele morrer, Deuteronômio 28, as bênçãos que ele vai proferindo para o povo, elas não elas não terminaram ali, naquele povo que morreu, bem antes de a gente sonhar em existir. Essas promessas contidas na Bíblia, toda ela, estão relacionadas ao povo de Israel, ao povo de Deus, pertencente a Deus. Quando a gente encontra Jesus pelo caminho, né, como foi o encontro aí de Saulo com o Senhor Jesus, e a gente aceita o convite da salvação feito por meio de Jesus, nós automaticamente somos inseridos. Paulo vai chamar a gente de povo gentio, que não é um povo daquela região que foi separado por Deus, né, naquele período aqui do comecinho da história do povo de Israel, mas é um povo que foi enxertado. Por quê? Porque muitos do próprio povo rejeitaram. Então Deus começou isso, a gente lê lá em Lucas 14, sobre essa coisa ele faz uma analogia, né? O Senhor Jesus vai contando uma história, uma analogia, inclusive tivemos uma confusão, né? Uma treta maligna no meio da igreja por conta do texto de Lucas 14, que um grupo fez uma música e um outro grupo não entendeu o contexto do negócio, começou a falar um monte de besteira, enfim, Lucas 14 vai falar sobre esse banquete, a salvação, sobre esse banquete que o povo de Deus rejeitou. E então, o que aconteceu com esse banquete, com essa comida, com essa coisa maravilhosa? Ele começou a oferecer para além dos muros, para aqueles que estavam marginalizados, para aqueles que não eram nada, que não valiam nada, que não tinham valor nenhum. Essa é a ideia de Lucas 14. E aí, essa salvação foi entregue a todos. Nós conhecemos a salvação porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Paulo chama a gente de gentio, um povo que não era o povo de Deus, não era nem para ser, mas aí a misericórdia e o amor dele nos alcançou e aí chegou até nós. Então, quando a gente está falando das promessas de Deus contidas na Bíblia, não é só para um povo exclusivo que está descrito aqui. Vai falar da gente, vai atingir diretamente as nossas vidas também. E é por isso que você deve ler a palavra tomando posse daquilo ali. Se tem algo que é poderoso na vida do crente, é a palavra, é orar a Bíblia, é meditar na Bíblia. Quando você for diante do trono, estiver lá orando, né? E eu aprendi com a minha mentora a imaginar, fechar seus olhos e se imaginar diante do trono de Deus, num ambiente celestial. Ele traz o céu para perto quando a gente toca o chão com nossos joelhos, e o céu se abre e a gente consegue estar ali diante do trono, prostrado em rendição. Mentaliza isso tudo e começa a falar a palavra, porque lá na tua palavra, papai, você diz que não vai me deixar, que não vai me abandonar, se eu for obediente. Eu tô sendo, eu tô fazendo isso, Senhor, tá vendo? Então, a tua promessa lá em Josué, pro teu povo, e eu faço parte do teu povo, tá dizendo, que nada vai me resistir, que eu vou avançar, que eu sou abençoado, que eu sou corajosa, Você tá entendendo? E aí você começa a tomar posse do que está aqui, que é para você também. Aqui em Josué é para você também, é para mim também. Não vou abandonar você. Seja corajoso, anime-se. Por que você está abatido se eu já falei que estou contigo? Mas porque está difícil, mas é porque tem um propósito? É porque eu preciso te forjar, vaso? Eu preciso talvez te quebrar e te colocar na roda de novo, te amassar um pouquinho para fazer um vaso mais bonito, maior, mais vistoso, para comportar mais da glória de Deus? Você já pensou? Nenhuma treva, nenhum problema, nenhuma confusão que a gente passe é em vão. Porque Deus esqueceu. Meu Deus do céu, olha, fulano, esqueci. Não existe isso com Deus. Ele sempre tem um propósito naquilo que a gente está vivendo.
Ele sempre vai fazer. Eu gosto muito de repetir isso porque foi um texto que baseou um ano da minha vida muito difícil, que é Romanos 8:28. Tudo coopera para o seu bem. Se tu parar para pensar, dá um rio aí, volta aí. Cara, rio é papo de videocassete, né? Tô denunciando a minha idade. Mas volta aí, pensa. Quantas vezes tu achou que estava dando ruim e na verdade Deus estava bagunçando para arrumar? Igual a gente faz com guarda-roupa, que tira tudo de dentro para organizar. Então, às vezes Deus está fazendo isso. O povo de Deus aqui, né, o povo de Israel que saiu do Egito, eles não entendiam que o que eles estavam passando no deserto era um processo de forja, de preparação, para que eles pudessem viver a plenitude das bênçãos de Deus que estava logo ali na frente. Eles precisavam ser preparados, ser forjados. Era um povo que não tinha destreza com luta. Por quê? Porque foi escravo uma geração, mais de uma geração escravo. Então não lutava, não tinha essa questão da conquista da terra, e Deus ali vai forjando eles, uma batalhinha aqui, outra batalhinha ali, e Moisés com a mãozinha levantada, Arão e um de cada lado, um processo, percebe? Ao longo de todo o deserto. Mas as promessas estão aqui. Os tempos difíceis virão, mas as promessas estão aqui, prontas para serem cumpridas na vida de quem? Vou dizer aqui para tu de novo, ó. Na vida de quem medita, pondera e medita na revelação, no livro da revelação, dia e noite, praticando o que ele prescreve. Se você se enquadra aqui, essa promessa de que ele não vai te deixar e não vai te abandonar, que nada vai te resistir, que você vai conquistar, vale para tu também, vale para mim. Só para quem obedece, para quem pratica, para quem medita na palavra de dia e de noite, para quem vive de acordo com o que ele determinou. Então hoje esse devocional chega para dizer para você que todas as promessas contidas na Bíblia servem para a minha vida e para a sua. Não foram anuladas quando o povo morreu, mas se perpetuaram para o povo que decidiu obedecer. Então hoje você deve tomar posse dessas palavras maravilhosas que Deus está declarando sobre a vida de Josué, declarando sobre a minha vida e declarando sobre a sua vida também. Nós temos direito. Esse livro é nosso livro de fé e de prática. E tudo que está contido nele tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que o seja forte e corajoso. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que o seja forte e corajoso de Josué 1:9 tem tudo a ver com a presença de Deus que nos garante a vitória. Eu também quero muito que você entenda que esta vitória está diretamente atrelada à obediência, à meditação da palavra de dia e de noite, à prática da palavra de dia e de noite, a empenhar-se a cumprir com tudo que ela nos determina. Essa vitória está garantida aí. E por último, mais ou menos importante, a coragem que a gente precisa para avançar vem da certeza de que Deus não nos deixa nem nos abandona. Dessa forma, a gente tem coragem para avançar um dia, outro dia, mais um dia, pois basta cada dia seu mal. Então que a gente aprenda a viver descansando e confiando em Deus e de que nele e na presença dele constante nas nossas vidas, nada poderá nos resistir. Pai, muito obrigada por mais um dia, por mais uma palavra, por mais uma orientação, por mais um ensinamento. Tu és maravilhoso. Que essa palavra crie vida dentro de nós e possamos meditar nela e aprender nela e garantir, Deus querido, que as promessas que estão contidas na Tua palavra são nossas também. Muito obrigado por essa convicção de que o Senhor não nos deixa e não nos abandona e que tudo isso está condicionado ao nosso posicionamento obediente diante da Tua palavra e no cumprimento do que ela nos orienta. Obrigada. Que no nome de Jesus o nosso dia seja guardado por Ti. Que o Senhor nos dê os livramentos que a gente nem vai chegar a saber, mas que a Tua presença seja uma constante ao nosso lado todo o tempo. Muito obrigada por mais um dia. Que o Senhor conduza a nossa casa da melhor maneira possível, nos dê sabedoria e discernimento para fazer sempre o melhor para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossos dias, pela Tua orientação, por esse devocional que tem nos alimentado tanto e nos motivado a permanecer em Ti. Cuida de nós, Papai. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz
sim de novo. E se essa mensagem falou com você, compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!